Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Então, sempre mais uma oportunidade de aqui estar diante de vocês para poder esclarecer dúvidas, sim, porque são dúvidas que surgem de alguns pais. E eu digo, se alguns pais têm essas dúvidas, por que não compartilhar em vídeo? Eu sei que eu já gravei vídeos falando a respeito de como são os meus atendimentos, mas nunca é demais gravar sempre outros com mais algumas outras explicações, com acréscimos de como realizo esses trabalhos ao longo do tempo quando eu estou com a criança. Vamos lá. As pessoas perguntam sempre, Josi, você aplica testes? Como são feitas as avaliações? Sim, aplico testes padronizados, mas eu não sigo aqueles testes de uma forma muito metódica, do tipo, hoje eu tenho que aplicar, digamos, uma prova piagetiana do tipo de conservação, amanhã eu vou aplicar seriação, ou depois de amanhã classificação. Não, vai tudo de acordo com a forma como eu estou analisando. Se tiver de seguir os padrões, der tudo certo, eu sigo. Mas vai muito de acordo com a forma como eu avalio primeiro os pais na anamnese. É tanto que algumas coisas eu sigo de forma padronizada, que a EOCA, por exemplo, ela tem que ser o primeiro encontro com a criança. O que é a EOCA? É a entrevista operacional centrada na aprendizagem. Não adianta eu começar uma sessão com a criança se eu não fizer primeiro uma EOCA. Como é que eu vou conhecer um pouco dessa criança? Aí talvez alguns profissionais aqui vão ficar assustados quando eu disser que posteriormente eu faço as técnicas projetivas. Sim, porque muitos vão seguindo da seguinte forma: o curso ensina de um jeito, mas a nossa experiência, os nossos cursos posteriores é que vão nos ensinando muito mais. Então, com isso eu aplico posteriormente as técnicas projetivas. Então, por que se faz necessário você fazer uma avaliação dessa em relação às técnicas projetivas após uma EOCA? Como eu já disse, eu não desconsidero o que os outros profissionais fazem. Cada um trabalha de uma forma diferente. Eu me refiro ao meu trabalho, o trabalho de Josi. Por quê? Porque a técnica projetiva, a criança vai projetar, como eu já disse em alguns outros vídeos, o que ela está sentindo, o que ela está pensando, e através de um desenho. São situações que ela está falando através de um desenho que ela não pode expressar em palavras. E como para estudar esses desenhos requer trabalho e tempo, se faz necessário que você avalie essa parte emocional da criança primeiro, para que você tenha tempo suficiente de, enquanto você estiver fazendo as demais avaliações ao longo das semanas, você em casa possa ficar estudando como está a situação emocional dessa criança em casa, na escola, onde você vai aplicar os testes que se fizerem necessários em relação as técnicas projetivas que você pode aplicar. A família educativa, o que eu mais gosto de fazer, o HTP, que é o House, Tree, Person, casa, árvore, pessoa. Aí, de tanto falar, terminei esquecendo da anamnese. Voltemos. Com isso, antes de iniciar com a criança, até chegar a EOCA e as técnicas projetivas, dentre outros testes, vamos lá. Eu tenho que ter primeiro um encontro com os pais, que é a consulta contratual, a entrevista contratual, melhor dizendo, onde nessa entrevista contratual eu já realizo a anamnese. É tanto que eu costumo dizer para os pais, venham com tempo disponível, porque requer uma investigação minuciosa. E minha avaliação, existem técnicas, sim, mas se você não tiver um olhar que venha a ser um olhar holístico, um olhar diferenciado, que venha trabalhar de forma sistêmica, que é o meu trabalho, não adianta.
Aí você pergunta, Josi, o que é esse olhar sistêmico? Esse olhar sistêmico é um olhar mais clínico, um olhar mais profundo, onde ele não se resume apenas no que está acontecendo ali, apenas em uma simples queixa por parte dos pais. Não, eu tenho que ter sabedoria e habilidade de ir mais além em relação às minhas avaliações. Eu tenho que ver todo o sistema familiar. Eu posso estar ali só com uma mãe ou com um casal mesmo, mas se fizer necessário, eu ter que chamar os avós e os bisavós, se eles forem vivos, quem fizer parte desse sistema familiar tem que participar, porque tem que ser descoberto onde é que está a raiz do problema. Por quê que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as crianças podem ter algum transtorno, alguns distúrbios sim, podem ter problemas neurobiológicos, mas muitas dessas crianças, adolescentes, até mesmo adultos, não teriam talvez desencadeado problemas tão sérios se talvez não tivesse algum problema na família que tivesse causado um estopim. Sim, esse estopim é que pode acarretar em um problema, um distúrbio, um transtorno, e se não for acompanhado, vai gerar comorbidade sim. E por que eu digo tem que ir na raiz? Porque se não for na raiz, é como se fosse simplesmente um problema onde tem ali apenas uma ferida superficial, mas existe algo mais sério, onde está sendo tratado apenas com um band-aid. Então não adianta eu olhar a criança de uma forma superficial, de nada vai adiantar eu estar aqui com a criança, focando unicamente nela, sem saber o que está acontecendo no seu seio familiar. Não, tem que ser um todo, um conjunto, trabalhar todo o sistema, para que todos sejam curados. E lembrando, não, eu falei curados, mas não curo ninguém. Não, na verdade, é a própria pessoa que me procura quem se cura. Por quê? Através de toda a investigação que nós fazemos, a pessoa consegue, até mesmo na própria avaliação, no processo avaliativo, descobrir o que está acontecendo e começa a ver as primeiras correções através de certos comportamentos que precisam ser mudados, tanto dela como de outras pessoas que fazem parte da família. Aí, voltando para os atendimentos com a criança, terminada as técnicas projetivas às quais eu vi que precisavam ser aplicadas, e também posso intercalar também com provas piagetianas, depende muito, como eu já disse, da real necessidade. Aí, vamos lá, aplico as provas pedagógicas, as provas piagetianas, como teste de conservação, seriação, entre outros, e posso acrescentar os que se fizerem necessário em relação ao que está sendo investigado ali. Aí terminou tudo, as avaliações foram concluídas, não vai ficar assim. É realizado, feito um relatório com todas as avaliações, com tudo que foi trabalhado com a criança e sua família. E nesse relatório irão as hipóteses diagnósticas, as orientações tanto para os pais como para a equipe pedagógica para saber como lidar com essa criança, com esse adolescente, e as possíveis orientações em relação aos encaminhamentos que a criança deve ir para que, se fizer necessário, se for o caso da criança precisar de uma equipe multidisciplinar, também vai ser orientado. Tem muitas situações de que não precisa. Muitas vezes a criança fica comigo em apenas 6 meses, está resolvido. Tem outros casos que a criança precisa passar até anos em algumas intervenções, mas cada caso é diferente do outro. Enfim, pessoal, por hoje é só. Tentei ser o mais sucinta possível para que vocês pudessem assim compreender como são realizados os meus trabalhos, porque eu vi que era importante compartilhar com vocês. Qualquer dúvida existente, não deixe de me mandar mensagem. Tá aqui o endereço do meu Instagram, pode mandar mensagem no meu direct,
que, embora eu demore um pouquinho para responder algumas mensagens, mas não se preocupe não, que eu tiro todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? É muito bom compartilhar todos esses momentos com vocês. Um grande beijo, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!